Olá, pessoal. Mudaram as coisas aqui no Instagram, tô meio perdida. Oi, Pri, Tudo bem? tudo bem? Mudou aqui um pouco o layout, tô meio perdida. É, também faz um tempinho que eu não faço live. Sempre o Instagram muda, né? Então a gente fica meio perdido quando fica um tempo, né? Eu vou só fixar aqui o Tá. tema da live. Deu tempo de tomar água? Deu tempo de fazer um lanche para Clarice. Bom, pronto, fixei aqui, gente. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar e começar os trabalhos aqui especiais na minha página sobre o Janeiro Branco. Então, antes da gente se apresentar, eu vou falar um pouquinho dessa campanha do Janeiro Branco, que esse ano está na sua 11ª edição. Então, há 11 anos, o psicólogo Leonardo Abrão, que é um mineiro, ele criou essa campanha para que começasse a ter conscientização de saúde mental no Brasil. Porque a gente sabe que isso ainda é muito falho, né? Então, começou mesmo com o movimento dos próprios profissionais, e isso foi crescendo nos últimos anos. Eu participo desde lá do primeiro, né? Então, todo ano eu sempre procuro fazer alguma coisa diferente, nem que sejam aqui algumas postagens mais frequentes. E já fiz lives assim, e esse ano eu quis trazer assuntos diversos, com psicólogos de linhas teóricas diversas, para falar ali de assuntos que não são muito comuns, ou que a gente ouve falar, como é o caso do transtorno bipolar, e que não é nada daquilo que a gente ouve falar, né? É, Então, isso é muito legal, isso é muito interessante de trazer esse tipo de tema, né? Então, uma curiosidade até, que eu coloquei uma musiquinha nos stories hoje, joguei bipolar, né, de música. E aí apareceu algumas coisas e eu fiz questão de ouvir as 5 primeiras que apareceram lá. E aí você já vê esse estigma que a gente vai conversar dos mitos sim. e verdades, né? Inclusive, no podcast que você fez, você falou, né, do funk, é aquele, vai se tratar, garota, sai da minha... Aí eu vou procurar qual que é. E é esse, né? Mas é muito interessante a gente ver o senso comum. Então, a ideia dessas lives, né, trazer informação para vocês de coisas que estão no nosso cotidiano, como tudo, né, que tem a ver com saúde mental, de uma maneira aí descontraída, a gente vai conversar, dar risada e falar muito sério também, porque é isso que a gente faz. Bem, Carol, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece, né? Eu acho que Tá a bem. maioria já deve até te conhecer. A gente troca bastante figurinhas, né? E aí a gente acaba falando uma da outra nos nossos stories, então pode ser que o nosso público já saiba um pouquinho da carinha uma da outra. Bom, eu sou Carolina, eu sou psicóloga clínica, já formada, acho que vai fazer 15 anos, né? Eu atuo dentro da abordagem da terapia cognitiva comportamental. Eu fiz uma transição, né? Quando eu saí da faculdade, eu saí fenomenológica e fiz uma transição tem algo em torno de 4, 5 anos. Eu atendo, o meu maior público é, adultos e idosos, eu atendo adolescentes acima de 16 anos, e meu maior nicho é transtornos de humor, depressão, ansiedade, bipolaridade, e aí aquelas demandas frequentes da clínica, né, de autoconhecimento, autoestima, e por aí vai. Eu tenho focado em nichar nesse público mesmo, tenho me especializado nessa área, né? Então eu tenho focado muito os meus estudos em depressão, em ansiedade, em bipolaridade, e esse tem sido o maior foco do meu trabalho. Então é isso, gente. Eu vi que você está fazendo também uma pós em psicologia baseada em evidências, né? É uma pós de psicopatologia. Ah, sim, de psicopatologia Sim, sim.
baseado em evidências. Sim, sim. Que é a psicopatologia teórica, né? Sim, muito Que é legal. baseada no tal do DSM, né? Sim, no nossa Bíblia, né? A O nossa DSM. Bíblia, sim. Realmente eu gosto bastante dessa abordagem, né? Até porque a maioria, né, das outras linhas de psicopatologia vai para a psicanálise, né? Sim, existe uma psicopatologia mais analítica, tem algumas leituras, sim. Uhum. Bem, gente, eu sou a Priscila Zanetti, me formei na mesma época que a Carol, né? A gente tem essa cara aqui de jovem e a gente é jovem. Com certeza. E sou psicóloga clínica, palestrante, psicóloga clínica full time faz 5 anos e palestrante já 14 anos, eu acho. Comecei a minha carreira no CAPS, né? Então com saúde mental, saúde pública, e depois fui para a CRAS, já dei aula, já trabalhei em RH, mas RH foi muito pouco, né? Um curto período da minha vida. Eu sempre fui mais para esse lado mesmo de clínica e socioassistencial. Acho que isso nunca me deixou, né? Então, eu também dou supervisão para outros profissionais, principalmente em relação a relacionamentos abusivos, né, o tratamento de pacientes com relacionamento abusivo, vítimas ou que já saíram, né, dessa condição, e principalmente na questão aí de narcisistas, de abuso narcisista, filhos de mãe narcisista. Então esse é um grande diferencial aí meu. Também trabalho bastante com essas demandas que a Carol falou de autoconhecimento, autoestima, né? Esses dois pilares são grandes aqui. A minha abordagem, eu fiz o caminho inverso da Carol, né? Eu era da comportamental. Uau! Como assim? Mas do rigorismo radical mesmo, né? Eu era apaixonada por Skinner e saí da faculdade certa, que era aquilo que eu ia fazer. E de repente eu me vi num lugar que não dava para fazer aquilo. Então, foi muito complexo até eu entender que eu era fenomenóloga, né? Porque eu me descobri fenomenóloga, foi muito interessante. Foi quando eu fui para a clínica, pela segunda vez, né? Ai, vamos lá, entrar na clínica junto com o outro trabalho. E isso foi em 2017. E uma estudante de psicologia chegou e falou: qual a sua abordagem? Falei: meu Deus, e agora? O que eu vou responder? Porque deu um pane assim em mim. E realmente foi muito automático. Na mesma hora eu respondi, fenomenologia existencialista. E foi muito engraçado, né? A minha professora de fenomenologia, ela diz que é a abordagem que escolhe a gente, né? E realmente, quando eu parei para pensar, eu já era fenomenóloga existencialista até como método de vida, né? Então, acho muito interessante como foi esse caminho. E depois eu só fui retomando, né, os estudos, que a gente tem que continuar, né, sempre aí lembrando e se aprimorando. E assim a gente vai indo. Boa noite, Lu, tudo bem? A Lu que também estudou com a gente. A lua é demais. Bem, então hoje nós vamos conversar aí sobre o transtorno de bipolaridade, né, o transtorno bipolar, que já teve muitos nomes, né, Carol? Muito. Fala um pouquinho pra gente aí dos nomes que já teve e hoje quais os tipos que a gente tem dentro do espectro. Sim, sim. Bom, como a ciência, né, ela vai se atualizando, então a leitura dos transtornos mentais, ela também vai se atualizando. Para quem não sabe, para quem é leigo, né, existe um manual que orienta nós, psicólogos e psiquiatras, para fazer diagnósticos dentro de uma norma, né, dentro de uma regularização, digamos assim. O transtorno bipolar hoje, ele tem esse nome, mas ele já teve, que eu tenho consciência, dois outros nomes, né? O mais recente era transtorno afetivo bipolar e um anterior a esse era transtorno maníaco-depressivo. Uhum. E ele foi sofrendo essas alterações no nome muito em função da desestigmatização do transtorno. Imagina você falar para alguém: ah, eu sou maníaca depressiva.
Sim. carregava um estigma muito forte, né? Então, a ciência foi evoluindo, as pessoas que fazem essa avaliação, acho que é a APA, né, a organização que faz essa avaliação do DSM e tal, então eles foram transformando o nome para que tivesse menos estigmas possível que representasse de fato o que um transtorno é. Então, a princípio do nome é esse, tanto que a gente falou, né, sobre isso, as pessoas hoje em dia ainda falam muito TAB, né, que vem da abreviação de transtorno afetivo bipolar, mas ainda esse termologia afetivo vem muito da conotação de que tem a ver com alguma afetividade, e para tirar ainda mais esse estigma, eles colocaram o nome como apenas transtorno bipolar. O que acontece é que o transtorno bipolar, ele é um espectro, né? Ele tem algumas apresentações. Então, a gente tem o transtorno bipolar tipo 1 e o transtorno bipolar tipo 2, e a gente também tem uma outra apresentação que é a ciclotimia. Você quer que eu fale mais, assim? Pode continuar, pode continuar. Tá bem. Então, o que acontece no transtorno bipolar, né? Ele é um dos transtornos, né, Pri, que ele tem maior fator biológico. É um transtorno muito biológico, ao contrário, né, do que as pessoas possam pensar. Assim como a esquizofrenia é um transtorno muito biológico, e o que a gente quer dizer com isso? Quando a gente fala que é um transtorno biológico, é um transtorno que tem muita questão, uma vulnerabilidade biológica, ou seja, você tem uma herdabilidade muito forte. Uma então, predisposição genética, né? Uma predisposição genética, né? Se você tem um familiar com esquizofrenia, se você tem um familiar que tem o transtorno bipolar, já é uma condição de risco, né? Então, você já tem aí uma vulnerabilidade. É óbvio que não basta ter apenas um familiar com o transtorno, existe um tanto de outras condições para a pessoa de fato desenvolver um transtorno. E aí a gente pode extrapolar isso não apenas para a bipolaridade, mas também para todos os outros transtornos, exceto aqueles que são do neurodesenvolvimento, né? Sim. Mas transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtorno de personalidade, né? Todos eles a gente precisa ali de uma série de condições para que eles de fato aconteçam e se desenvolvam, como é o caso do bipolar. Mas ele é um transtorno muito biológico, porque nem sempre a pessoa que tem o transtorno, de fato já diagnosticado, existem gatilhos que vão fazer a abertura do quadro ou fazer os períodos de ciclagem, né? Mas eu vou explicar um pouco por que é bipolar. Bipolar de polo, né? Então, a pessoa, ela transita em duas polaridades de humor, que é a polaridade mais depressiva e a polaridade mais maníaca, a polaridade da ativação, da mania ou hipomania. Eu gosto desse nome, né? Porque é uma das coisas que a gente fala, por exemplo, nossa, eu tenho mania de mexer no cabelo, né? Eu tenho mania de falar né. Eu tenho mania de usar batom vermelho, né? Então as pessoas acham que mania é um costume, né? E quando a gente ouve a palavra maníaco do bipolar, a gente associa o maníaco do parque. Então é uma pessoa que certamente vai pegar a faca, vai sair matando, botando fogo nas coisas, né? Fazendo assim. Você vê como a mídia usa os termos de uma forma muito irregular e vão fazendo associações muito ruins, né? Igual a história do psicopata e psicótico, né? Então, teve, infelizmente, recentemente, uma situação de uma moça esquizofrênica, né? Que matou a irmãzinha dela e tal, e tem essa mistura, né? E junto tá aquele auê da serial killer do Arsênio, né? E ela é verdade, né? Tá rolando essa história, né? Ela é psicótica, né? Não, ela não é psicótica, mas isso vai ficar para outro dia, outra live, tá? A gente vai falar hoje do bipolar, porque senão a gente vai ficar aqui 5 horas, né? Para explicar para vocês. E a gente mas mania não é isso, tá, gente? Mania, maníaco não é nada disso do que eu falei e disso tudo que vocês ouvem. Então, conta pra gente esses dois polos da depressão e da mania. Sim. Bom, quando a gente fala de mania ou hipomania, né, e aí eu vou explicar o que
o que diferencia um do outro, mas é um estado de muita ativação. Então, quando a pessoa que tem o transtorno bipolar, ela está num episódio de mania, ela está com o humor muito ativado. E quais são as características desse humor ativado? É impulsividade, é um senso de grandiosidade, é uma energia muito grande. Então, na maioria das vezes, não são todos os casos, né? Mas na maioria dos casos, a pessoa ela tem uma necessidade de sono diminuída, ela tem uma atividade dirigida a objetos, então ela pode, de repente, focar em fazer compras, em comer, em fazer sexo, né? Em procurar parcerias ali. E aí, como a gente tem a questão da impulsividade agregada aqui, a pessoa se põe em muito E ela risco, faz né? Em vários sem aspectos. critério, né? Não Ela entendi. não tem critério, Sim, ela só vai fazendo. assim, essa controle inibitório, ele fica mais rebaixado, né? Então, a pessoa responde muito mais sem racionalizar ali do que está acontecendo. Veja só como isso as pessoas tendem a achar que o bipolar ele é mau caráter, que ele faz porque quer, porque ele poderia pensar. E isso é um estigma muito forte, né? Que a gente vem trabalhando, né, para poder romper com isso. Mas, de fato, né, quando a pessoa está num episódio de mania, porque a mania, diferente do episódio de hipomania, ela é uma apresentação muito agressiva do transtorno. Então, a pessoa, ela tende a fazer mudanças muito abruptas da vida. Então, às vezes larga o emprego, às vezes viaja, às vezes casa de uma hora para outra, às vezes decide que vai fazer uma tatuagem gigantesca no corpo, às vezes decide que vai mudar, faz uma compra muito absurda. Um caso, né, estudando ontem, de um rapaz que era de uma família muito rica. Então ele vendeu 3 fazendas, pegou todo o dinheiro, foi para a Europa, torrou tudo em estado de mania. Em estado de mania. E quando Sim. voltou, né, aquela situação toda, e até a família entender que aquilo era uma doença, né, e do que se tratou, e dele conseguir também entender, e depois eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho de epidemiologia, diagnóstico, passou muito tempo, né, muito prejuízo, e a família realmente, né, só queria até A mandar família, prender, ela essas fica muito coisas. desacreditada da pessoa, né? A gente vai falar sobre isso também, né? Mas você trouxe um exemplo clássico de mania. E também, Pri, alguns casos de bipolar, o tipo 1, né? A pessoa, ela pode ter um episódio tão grave que ela pode vir a ter sintomas mais psicóticos. Psicóticos. Né? E aí, nesse caso, às vezes, a pessoa precisa de uma internação. E só para explicar, né, para o pessoal que de fato é um sintoma psicótico, né? Sintoma psicótico é alucinação e delírio. O que é delírio? É quando você tem certeza de algo que não é real, né? Lembra aqueles desenhos que a gente assistia, filmes, que a pessoa falava que, eu sou Napoleão Bonaparte? Hoje em dia, não é esse tipo de delírio, mas um delírio de que é Jesus Cristo, Sim. de que talvez seja a Xuxa, ou que talvez seja uma pessoa muito importante, né? Enfim, isso é um delírio. A pessoa tem uma convicção, é uma certeza. Do mesmo jeito que eu chego e falo que eu sou a Priscila e que a Carol diz eu sou a Carol, ela não isso. questiona, né? Ela Porque, tem assim, se você isso. chega a questionar, é só uma crença, né? Isso, e não, ela tem certeza e pronto. Isso é o delírio. Agora, a alucinação tem a ver com o sensorial. Então, ela ouve o que não está sendo dito, ouve vozes, né, barulhos, sente cheiros, gostos, tato, vê bicho andando nela, olha para uma pessoa que é o familiar e vê um monstro. E nessa, muitas vezes, ela ataca essa pessoa ou foge, porque ela está vendo outra coisa ali, não aquela pessoa. Então, isso é que é alucinação. E dentro da mania, né, do bipolar tipo 1, quando vai para os sintomas psicóticos, pode acontecer isso, né, que é o delírio e a alucinação. Perfeita essa explicação. Esse caso em que a pessoa entra nesse episódio de mania com psicoses, esse é um caso de bipolar tipo 1. E aí, como é que a gente fecha critério, né? Como é que a gente fecha um diagnóstico de bipolaridade? A pessoa precisa apresentar ao longo da vida episódios de mania ou hipomania.
abrindo um parênteses para explicar o que é hipomania. A hipomania seria uma apresentação mais abrandada desses sintomas de impulsividade, de ativação, de compulsão, dessa energia ativada. Então, seria um exemplo para a gente diferenciar mania de hipomania. Então, seria aquela pessoa que começa do nada a fazer várias coisas. Aí faz academia, aí entra num curso. Isso não traz um prejuízo tão expressivo na vida dela, mas foge do padrão dela, né? Foge do padrão comum dela. Por isso que muitas vezes o tipo 2 ele é mais difícil de ser diagnosticado, né? Porque o tipo 1 a pessoa precisa ter apresentado pelo menos um quadro de mania ao longo da vida, aí a gente já fecha como tipo 1. O tipo 2, ele transita entre episódios de hipomania, ali daquela energia mais ativada, não, mas não é essa coisa balançadora, e episódios de depressão. Então, a pessoa, ela transita em polos, né? Ou ela tá ativada ou ela tá inativada, que aí é um quadro mais clássico de depressão maior, em que a pessoa tá com mais anedonia, com mais prostração, mais sonolenta, sintomas clássicos de depressão. E, né, falando de uma depressão maior, para a gente fechar um quadro, precisa estar nesses episódios por pelo menos 2 semanas. Isso é um ponto importante. Bem importante. No caso da mania e hipomania, a pessoa precisa apresentar esses sintomas por pelo menos, no caso da mania, 4 dias. Então, ela precisa estar nesse senso de grandiosidade, ela precisa estar nessa ativação, nessa impulsividade, nesse estado 4 dias no mínimo seguidos, né? Sim. E no caso da hipomania, esse estado um pouco mais ativo por pelo menos 7 dias. Aí a gente tem um episódio de mania ou hipomania. Para fechar um episódio depressivo, né, são esses sintomas, né, no DSM lista 9 sintomas, a pessoa precisa preencher critérios para 5 por pelo menos 2 semanas. Então, aí a gente tem aqui um quadro de bipolaridade. Acontece que, né, quando a pessoa ela tem um episódio de mania, ele é mais expressivo, né, porque causa muita disfuncionalidade na vida da pessoa, ela causa um prejuízo, né? Então, o bipolar tipo 1, ele é muito mais fácil de diagnosticar. É mais marcado, né? Ele é mais marcado. E quando ele tem quando ele tem essa característica de ter episódios psicóticos aí no caminho, é mais fácil ainda fechar o diagnóstico, né? Agora, quando a pessoa ela é um bipolar tipo 2, em que ela tem alguns episódios de hipomania e alguns episódios de depressão, a maioria dos casos, eles são tratados com uma depressão, são tratados com transtorno depressivo persistente. E acho que a gente vai se aprofundar nisso, mas infelizmente hoje a gente chega a levar algo em torno de 10 anos para fechar um diagnóstico de bipolaridade, né? Eu vi que, por estatísticas, né, eu trouxe algumas coisas de epidemiologia, mas eu vou falar depois, né, junto. E realmente uma coisa interessante, por que a mania dura menos tempo? Quando a Carol fala ativação, é aquela coisa de uma pessoa super produtiva. Eu gosto muito de usar cinema para vocês pensarem, né? Então, vou pegar uma coisa bem caricata de uma pessoa em mania, que seria o Crash e o Ed do A Era do Gelo, aqueles 2 gambazinhos. E eles correm, eles gritam, eles dão risada, eles são exagerados. E eles acham que podem voar. Eu consigo voar! Tem uma grandiosidade aí, né? A grandiosidade. A grandiosidade do bipolar é diferente, né? O bipolar em mania, é importante também destacar isso. Quando ele está em quadro de mania, é diferente da grandiosidade do narcisista. O narcisista, ele se acha grandioso no sentido de ser muito importante e que o mundo deve coisas a ele. Não tem nada a ver com uma pessoa em mania no bipolar, né? A mania aí, né? Essa grandiosidade é justamente super-homem. Eu posso tudo. É a Mulher Maravilha, não se cansa, sou super produtivo. E na hipomania, como a Carol falou, é mais abrandado. Então, as pessoas, elas acabam até muitas vezes gostando de estar na hipomania, porque ela tá produtiva, ela não tá triste. Como bipolar que eu sou, né? E acho que a gente não falou disso, eu tenho transtorno de bipolar tipo 1, inclusive, né? Porque eu tive já episódios de mania. É uma delícia estar em hipomania. A gente está ativo, a gente está capaz, produtivo, né? Mas é disfuncional, certamente, né?
bom, terapeutizada, em tratamento com o que eu estou, a gente consegue identificar o quanto é um sofrimento, porque muitas vezes a gente também tem uma ansiedade comórbida, né, que associa aqui ao quadro. Sim, então, e como você fica muito ativado também, então pensa, não existe diferença entre cérebro e corpo, tudo faz parte do corpo. Então o coração vai bater mais acelerado, seu cortisol vai estar mais alto, todo o seu sistema endócrino vai estar alterado, sono, sim, apetite, tudo vai estar alterado, por né? isso que é um transtorno muito biológico. Isso, né? e por isso que dura menos a mania, porque ninguém ia conseguir ficar 2, 3, 4 semanas em mania como fica em depressão. A pessoa morreria, né? O corpo não ia aguentar. Então é assim que funciona, né? Biologicamente são muitos sintomas, né, que a pessoa tem também. E essa explicação que você dá é muito boa, porque muitas vezes após um quadro de mania, imagina, você está com a ativação lá em cima, de repente seu corpo começa a baixar e vai, pum, lá embaixo. Né? Então, imagina o prejuízo disso na vida de uma pessoa. Né? É um transtorno muito que causa muita disfuncionalidade quando não tratado. Né? Sim. E sobre a depressão, né? Você já falou da depressão maior. E o tipo 2 é que você falou que tem a hipomania. E a ciclotimia? A ciclotimia, Pri, a pessoa ela apresenta são quadros de ciclagens muito rápidas. Entende? A pessoa cicla ao longo do ano, ela faz assim, de 3 a 4 ciclagens. Né? A gente tende a pensar que a pessoa acontece isso com frequência. Então, no mesmo mês ela tem a mania e depressão. Não é assim. Né? Ele é um transtorno que vai se acomodando na vida da pessoa. Então, eu posso ter tido um episódio há 2 anos atrás e agora eu tô tendo um episódio. E também por isso que causa a dificuldade no diagnóstico, né? Porque às vezes a gente pede para a pessoa fazer um retrospecto da própria vida e ela não consegue identificar. Quando ela não tem, né, a tipo 1, ela não consegue identificar episódio em que ela estava mais ativada, né? Às vezes ela lembra de alguma coisa ou outra, mas associa a outra coisa, a outra questão que estava acontecendo na vida, a outra condição. Então, é por isso que é a dificuldade do diagnóstico. Mas a ciclotimia, ela tem uma virada muito rápida e os sintomas são mais leves ainda. E essa virada, ela acaba sendo no mesmo mês, de um mês para outro, ou também é espaçado igual do tipo 1 e tipo 2? Olha, o que a literatura diz, eu estava até tentando pesquisar aqui isso, porque essa informação eu não sei de cabeça, viu, Pri? Mas o que eu me lembro era algo em torno de 3 a 4 viradas no ano. Posso estar equivocada, né? Mas o que eu me lembro era isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dos critérios. Não tem, acho que é mais no detalhamento aqui. Mas, se eu não me engano, era isso. É quando ela tem muitas viradas ao longo de um período curto. Né? Mas não é uma apresentação tão avassaladora quanto um episódio tipo 1. E aí fica mais difícil ainda, mais difícil né, diagnosticar. Sim, porque realmente a pessoa às vezes acha que ela é de lua, ou vai ver de escorpião, ou é o Mercúrio retrógrado, ou fizeram, né, uma mandinga para ela, ou é a tireoide, enfim, né? Ela vai pensar muitas coisas. E às vezes até procura mesmo tratamento psiquiátrico, mas como a Carol falou, não ter clareza, né, desse histórico, porque realmente, gente, quando acontece com a gente, é difícil a gente ter uma clareza muito grande das coisas. E a gente vai se habituando aos sintomas, né? Eu tenho uma doença neurológica crônica e eu me habituei a ter aqueles sintomas. Eu achava que era normal para mim viver daquele jeito, com dores muito fortes, com tonturas, com de vez em quando alguns lapsos, algumas paralisias, mas eu achava que era outras coisas. Eu achava que era mesmo questão emocional, já me trataram de muitas coisas, né? Então, depois que eu
que foi um sofrimento dos 7 anos aos 32. Nossa. Então, mais de 20 anos aí, né, sem saber exatamente o que acontecia comigo. Depois que eu passei pelas cirurgias, é que você vai entendendo, conhecendo a doença, e fala, então aquele negócio que eu tive lá naquela época da adolescência foi isso. Então é por isso que quando eu fiz tal coisa foi isso, né? E os transtornos psiquiátricos, eles também são assim, né? E ainda mais quando a gente tem muita desinformação, como é o caso da bipolaridade. Porque se espera que seja essa pessoa que é violenta, né? Aquilo que eu falei tudo lá da mania, né? Então, acho que é bem interessante isso. E sobre epidemiologia, Carol, assim, é mais homem ou mais mulher que tem esse transtorno? Você sabe dizer isso pra gente? Pri, eu estava tentando olhar aqui no DSM, que eu vi que você colocou isso no nosso roteiro e assim, não consegui achar essa informação, né? Eu também li, eu falei, gente, eu não achei. Eu achei alguns outros estudos, mas que não são oficiais, dizendo que não tinha uma prevalência. Né? Meio que meio a meio de homem e mulher. Não tem isso muito marcado, né? Então, acredito que até pela dificuldade, né, de se diagnosticar, a gente tem dificuldade de fazer epidemiologia, que é justamente isso, gente. Tem um recorte mais fidedigno ali do que acontece, né? Sim. Mas o que a gente sabe, né, que assim, eu vi, né, alguns dados de um psiquiatra que ele levou, um psiquiatra que é especialista em bipolar, e ele disse sobre a demora do diagnóstico, né, 10 anos demora para ter, em média, o diagnóstico do tipo 1, que é esse mais agressivo, que tem a questão da mania pura, né, ali com sintomas psicóticos, e do tipo 2, em média, 14 anos. E outro dado interessante é que as pessoas do tipo 1 costumam se divorciar 3 vezes mais do que a população, digamos, sem o transtorno, e ao tipo 2, 6 vezes mais. E aí, quando a gente olha isso, fala, mas se o tipo 2 é mais leve, digamos assim, né? Não que seja, né? Mas que tem essa questão... Uma apresentação, né? Uma apresentação em comparação ao outro, né? Isso. Uma apresentação um pouco mais branda, né? No caso da hipomania, por que então 6 vezes mais de divórcio, né? E não o contrário? E aí foi bem interessante, assim, o dado que esse médico falou, né? Porque realmente quando a pessoa está em hipomania, ela, por exemplo, está muito convicta, né, das ideias dela. E aí ela fica muito teimosa, porque é daquele jeito e ela sabe e pronto, final. Então imagina você estar num casamento assim, né? E realmente acaba sendo muito difícil a vida, né, de quem tem o transtorno tipo 2, porque realmente essa dificuldade do diagnóstico acaba parecendo que é só uma pessoa difícil, né? Uma pessoa que não arreda pé, que é descontrolada, etc., em alguns momentos. E aí acaba trazendo todos esses prejuízos, e como a Carol também falou, um prejuízo social muito grande, né? Porque atrapalha todas as relações que essa pessoa vai ter ao longo da vida, né? E a apresentação, ela costuma ser ali final da adolescência, é isso? Ou criança também apresenta? Tem casos, existem casos, sim. Mas diagnosticar de criança, a gente toma mais, né, Pri? Mas existem casos que já podem, ali na infância, começar a apresentar sintomas. Sim, eu Óbvio que quem tem um diagnóstico, né, por exemplo, eu tenho um diagnóstico de bipolar, então a minha filha tem uma predisposição muito grande a desenvolver algum transtorno de saúde mental, principalmente bipolaridade, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados, né, com o estilo de vida. E a gente vai falar também disso, né, do tratamento. Dos tratamentos, mas, né, a minha mãe, assim, ela não foi diagnosticada, mas eu tenho certeza que ela estava dentro do quadro também. Enfim, eu entendo que tem essa herdabilidade no meu caso, né? Sim. E eu trouxe aqui também algumas coisas para a gente falar sobre esses. Você já trouxe os critérios diagnósticos, mas essa história, né, de que eu gostei muito, eu achei muito legal que você falou uma vez nos seus stories que transtorno de humor
não altera a personalidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, sobre o bipolar e sobre essa ideia de ser uma pessoa muito difícil de conviver e etc., no sentido de personalidade. Sim, sim, sim. Como a pessoa que tem um transtorno bipolar, quando ela tá num quadro de mania, ela fica nessas características que você disse, mais teimosa, ela realmente sabe das coisas, ela tá com muita segurança, né? Tende-se a achar, né, que a pessoa, ela tem alguma questão de personalidade. Óbvio que determinados ambientes fomentam mais isso, né? Imagina você ter um quadro de saúde mental e você vive num ambiente muito invalidante, né? É terrível a gente pensar em qualquer transtorno, né, Pri? Você imagina, você sofre de um quadro de ansiedade, de um quadro de depressão, e você vive num ambiente em que as pessoas te invalidam muito, que elas menosprezam, que é falta de Deus, que é só você querer, é só pensar positivo, é só não pensar nisso, né? Então, estar num ambiente invalidante já sensibiliza, piora o quadro em si, né? Eu acho que já é um fator de risco a mais. Infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas tendem a usar a termologia, você é bipolar, eu acho que eu sou bipolar, de uma forma equivocada. E eu acredito que isso vai trazendo essa ideia de que isso é uma característica da personalidade da pessoa. Então, eventualmente, eu acordei um dia muito bem, estava seguindo minha vida, aconteceu alguma coisa, eu mudei ali o meu humor, né? E não entendo o humor, né? Esse humor que a gente está falando, mas mudei ali como eu me sinto, como eu vejo alguma coisa, e de repente que eu estava feliz, falante, extrovertida, eu fico fechada, eu fico calada, talvez mais hostil. Então, a bipolaridade, ela não está ligada a essa a condição de que a pessoa muda, né, como que ela pensa ou como ela age, né? Isso pode ser mais explicado. A gente chama isso de elação de humor, né? Quando a pessoa altera muito o humor dela ao longo do dia por outras patologias mentais, né? Não necessariamente pela bipolaridade. Eu entendo que o termo caiu aí no senso comum muito em função disso. Você é bipolar, você estava feliz até agora e agora tá bem. Né, as pessoas brincam muito assim, né? A pessoa, às vezes, quando tá com fome, aí come, aí aquela agressividade, aquela raiva, aquela cara fechada passa. Você é bipolar. Então, elas tendem a atribuir o nome de forma muito equivocada, né? Eu acho muito importante a gente desestigmatizar isso, né? Porque cair nesse senso comum, as pessoas ficam com medo, com receio de falar, né? E tendem a associar isso a outras coisas. É claro que existem pessoas que têm um transtorno bipolar que são pessoas difíceis de conviver por inúmeras outras condições. Porque elas são. Porque elas são, E né? mesmo quando ela tá fora de crise, ela é chata. É isso. Exatamente, né? Então, e tem pessoas que têm um transtorno que são pessoas ok, tranquilas, que se tratam, que se cuidam, que entendem o que está acontecendo. Então, é muito sensível a gente generalizar, né? Porque o que a gente mais vê, assim, de casos que são mais públicos, né? São os casos mais exagerados, né? Não sei se você lembra, um tempo atrás, teve uma moça, acho que já deve ter uns anos, que ela estava num quadro psicótico e ela teve uma relação com um morador de rua. Nossa, Você lembra isso disso? aí foi o caos, lembro. Né? E Eu ela lembro estava, que né? eu falei sobre Sim, isso. e ela Nossa, faz muitos depois anos. me parece que saiu aí alguma nota né, dizendo que ela tinha o transtorno E ela bipolar e que ela estava tava num em quadro de mania. mania Sim. psicótica, né? Só que quem não entende e quem não está aberto a pensar na questão da saúde mental, e eu acho brilhante que você esteja falando, abordando esses temas, porque a gente precisa falar sobre isso, vai falar é mau caráter, é safadeza, agora Sim, tudo é o que eu doença achei mental. muito lindo, e eu achei lindo mesmo, foi o apoio que ela teve da família dela, né? E do quanto isso, mais para frente, a gente vai falar do diferencial, né? Uhum. Faz muita diferença, porque esse marido foi extremamente atacado, foi horrível, né? Então, assim, de repente, se é que
esse vídeo não chegou para mim, né? Ninguém é doido de me mandar, com todas as aspas do mundo aqui, essa palavra doido, né? Mas ninguém me mandaria um vídeo desse dando risada e ia falar, olha isso, né? Porque já me conhece, né? Então, mas a gente sabe o quanto que esse homem virou chacota, e eu achei muito legal que ele teve um espaço na TV aberta e ele explicou o que estava acontecendo. E em nenhum momento ele ficou contra essa mulher, né? Então eu achei isso assim de uma nobreza e de uma clareza muito grande. Porque realmente é uma pessoa que estava completamente fora de si, gente. Quando a pessoa está em sintoma psicótico, ela realmente não está na realidade. Sim. Ela não está Não tem sob questionamento. controle. Isso, ela não tem o controle das ações dela, né? E assim como esse caso dessa moça, por exemplo, que esfaqueou a irmã, né? Ela não sabe o que ela fez. Ela não sabe. Ela vai saber depois, quando ela sair da crise. Então, é assim que funciona o sintoma psicótico. Né? A gente estava falando, eu lembrei, Pri, que tem um filme que trata do transtorno bipolar, que é O Lado Bom da Vida. Sim. Provavelmente a maioria das pessoas já assistiram esse filme. Esqueci o nome do autor principal, né? É aquele que fez o Nasce uma Estrela, gente. Isso. Esqueci o nome dele. Eu já vou dar um Google aqui. E olha que interessante, ele tem um quadro de... Bradley Cooper. Isso. E com a também não... Jennifer. Gente, o nome dela é Jennifer, eu acho. Não sei. Completamente, mas ela ganhou até o Oscar, gente. Sim. Ele teve um quadro, ele abriu um quadro de mania, se eu não me engano, depois dele ter chegado em casa e visto a mulher com né, um amante. E aí ele, né, aquilo foi um gatilho muito forte para ele, aí ele teve um quadro, né, de mania. Eu acho que depois ele também teve um quadro, aí ele volta para casa dos pais, aí ele começa a tratar uma depressão, e é onde ele conhece a mocinha também, que tem um caso, uma situação de vida ali que ela também está se recuperando, né? Sim, ela tem um transtorno de personalidade, se não me engano, acho que ela é border. É. Eu tava vendo, né, eu dei um Google, né, filmes sobre bipolaridade, e apareceu alguns. Aí depois eu vejo se ainda essa semana, na sexta-feira, que eu sempre dava dicas, né, eu falo alguns que eu acho que vai ser interessante a gente complementar, né, com essa informação. Aí eu te marco. Mas eu consegui achar, acho que 5, e a maioria eu já tinha assistido, e outros, assim, são só documentários. Né? Então eu não encontrei para assistir os documentários, não estavam disponíveis. Quando você joga ali, tá até na Netflix, mas tá lá, indisponível no seu país, né? Mas é bem interessante porque existe, né, esses materiais. E realmente o audiovisual acho que ajuda muito, né? A gente entender muitas vezes o que é esses transtornos, né? Como que funciona. E sobre a diferença, até porque eu fiz uma tabela aqui da diferença entre o borderline e o bipolar. Mas eu trouxe outras coisas além disso, né? Porque muitas pessoas, elas acham que a TPM ou a TDPM, né? Que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma TPM piorada, bem piorada. Sim. Que isso é bipolaridade. Ah, então, meu Deus, se antes da menstruação eu viro o cão, ou se eu fico chorando, ou, né, eu fico muito agressiva, então eu sou bipolar. Né? Então, que eu sou bipolar assim. Gente, eu acho que como a Carol falou, a bipolaridade não é isso. Sim. Então, assim, você pode ver, tem todo um critério diagnóstico que não é fácil, até pra gente que estuda, que tá ali todo dia. Oi, Pri, a gente tá ali todos os dias, é difícil. Então, que dirá você mesmo, né, ou só com o Google ou o ChatGPT, que você vai conseguir saber. E a ciclagem, no caso da TPM, é completamente diferente, né, gente? Existe ali uns sintomas muito específicos, num período muito específico, isso, e que menstruou, passou, né? Agora, essa questão da bipolaridade, você pode me corrigir se eu estiver errada, não tem, assim, um anúncio de que vai acontecer, né? O sintoma, ele vai chegando, a crise vai chegando, se instalando aos poucos, até que de repente você vê que você está em crise, né? Por isso que, como você falou, terapia para estar bem atento, né? Para conseguir segurar isso. Sim. Assim,
sei se a gente vai falar disso, mas o padrão ouro para o tratamento da bipolaridade é farmacológico, né? Não adianta, né? Outra estratégia. O padrão ouro é farmacológico, é um estabilizador de humor, eventualmente um antidepressivo, né? Mas na maioria dos casos é o tal do lítio, né? Sim, né? Acho que é bem. Eu até anotei aqui algumas coisas, e aí quando chegar nessa parte, a gente conversa um pouquinho mais sobre essa questão da medicação, que eu gosto bastante de falar sobre isso também. Sobre a diferença entre borderline e bipolar, porque são coisas que se confundem. Muitas pessoas, elas recebem o diagnóstico de bipolaridade, na verdade ele é borderline, e o contrário, ela é borderline e recebe o diagnóstico de bipolaridade. Mas ela pode ter os dois, viu, Pri? Pode ter os dois, isso. E ainda tem esse caso que eu vi que a incidência 60 a 70% dos borderlines tem transtorno de bipolaridade. Mas o que é o borderline? Né? O borderline é um transtorno de personalidade. É diferente da bipolaridade, que é um transtorno de humor, que tem essa questão biológica bem marcada, que tem hereditariedade, que tem uma série de apresentações também diferentes, e eu vou trazer aqui algumas coisas que podem parecer, mas não são iguais. Então, casos da família. No bipolar é frequente, no borderline já é raro. Então, é mais raro a mãe tinha bipolar e os filhos terem, né? Já na bipolaridade, ou esquizofrenia, depressão, essa incidência é maior. Até mesmo o gene do alcoolismo, né? Que isso existe. Você teve, mas isso é para a semana que vem, gente, com o Ricardo. Não vamos misturar as coisas. E início da doença. O início da doença da bipolaridade é mais marcado, no sentido de que tem um episódio inaugural bem marcado, como a Carol mesmo disse, né? De um sintoma psicótico, ou uma depressão. Uma depressão muito séria, ou como no filme apareceu também, né? O lado bom da vida. E já do border é mais gradual, porque se tratamos de personalidade, eu falo bastante de transtorno de personalidade por aqui, é um jeito de ser. Então, a pessoa começa a apresentar, né, na infância algumas coisas, mas não se fecha diagnóstico na infância, de personalidade. Aí, na adolescência, isso vai ficando mais forte, até que aos 18 anos está ali muito claro, ou nem sempre essa questão, mas é uma coisa que acompanha a pessoa na vida inteira, né? Sim. Aquele jeito de ser acompanha o tempo todo, diferente da bipolaridade. Eu acho que a gente pode até fazer uma analogia, né, à questão do sintoma, da questão do sintoma psicótico, né? Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela raramente consegue fazer uma crítica sobre aquilo, né? Eu acho que esse meu comportamento não é funcional, não tá normal isso. Imagina. Diferente de uma pessoa, por exemplo, bipolar, ele consegue perceber que ele tá tendo uma sintomatologia que não é normal, né? É óbvio, né? Depressão é muito mais fácil de perceber. Hipomania, né? Quando a pessoa está bem terapeutizada, ela já consegue sacar. Na mania, às vezes ele tem a dificuldade de ver porque realmente a capacidade ali de julgamento está um pouco prejudicada. Mas se você fizer um bom questionamento, tal, a pessoa para e pensa, realmente, isso aqui não é meu normal. Eu só olhar para minha história 6 meses atrás, eu não estava assim. Já no caso do transtorno de personalidade, a pessoa dificilmente consegue julgar, né, que aquilo não seja uma coisa normal, ela criticar um comportamento, um pensamento, um sentimento. Sim. Aí sobre os sintomas principais, Carol já falou que a euforia e a depressão na bipolaridade, né, cicla entre essas duas coisas. E já no transtorno borderline apresenta bastante raiva e ansiedade e, claro, uma gama de outras coisas, mas mais raiva e ataques rompantes de raiva do que a euforia em si, né, e a ansiedade. Episódios depressivos na bipolaridade são longos e persistentes. No borderline são mais curtos e flutuantes, né? Então a pessoa ela cai, mas ela logo levanta quando ela é um border. Já dá pra gente dizer que aqui no border a gente tem aquela história, acordei bem e dormi mal. Né? A gente chama isso de elação de humor, né? Então ela pode ter acontece bastante. Relação muito grande, né? Sim, de ter várias estações ao longo do dia. Né?
interessante, porque em geral o sintoma, né, esse aparece no border com alguma coisa relacional, diferente do bipolar, né, que alguém falou alguma coisa ruim para ele, ó, seu trabalho não foi bem feito, o chefe deu uma pressionada, né, ou nossa, bati o carro, pronto, agora eu vou ter uma crise. Com o bipolar não é bem assim que funciona. Já o border, sim, né? Então, se ele se sente rejeitado, se ele se sente contrariado, se ele se sente de alguma forma não amado, é a hora que ele vai ter ali o rompante dele, né? Então, o Uma sintoma desestabilização, né? vai estar bem atrelado a essas coisas. Já na bipolaridade não é assim, não tem nada a ver com ter bati, né, o dedinho na quina, pronto, tive uma crise, né? Sou bipolar, né? Não é assim que funciona. Os sintomas hipomaníacos no bipolar são típicos, no border não tem. O que tem é impulsividade. Então, o border é extremamente impulsivo. E por isso que muita gente confunde a impulsividade com a mania. É diferente, são coisas diferentes. Sintomas psicóticos, a bipolaridade tem, já falamos disso. O border não tem. Ele tem sintomas dissociativos. Sim. São outras coisas que são uma amnésia. De repente ele não lembra quem ele é, despersonalização de que sai do corpo, né? Às vezes fica aquelas, nossa, parece que eu saí do meu corpo. Sim, despersonalização e desrealização, que é isso, se acha estranho sair do corpo, tô me vendo de cima, não reconheço esse ambiente. São sintomas psicóticos graves, mas é outra coisa, né? Não são os sintomas aí, não são sintomas de alucinação, delírio, etc. Relacionamentos, né, no bipolar são usualmente preservados. Em geral, essa pessoa consegue, né, ter relacionamentos estáveis, normais, ela consegue se casar, ter filhos, né, e tal. Já o border, não que ele não faça, mas são relacionamentos mais disruptivos, eles são mais... É aquela dramalhão mexicano, aquela coisa de que é sempre um escândalo, né? Você sempre vai ouvir aquele casal na gritaria, aqueles grandes, realmente rompantes. E isso acontece muito, e fora a instabilidade, é aquela pessoa que nunca tá sozinha, mas ela nunca tá com a mesma pessoa, né? Isso é bastante comum no border. E também com relacionamentos muito disfuncionais. Então, o borderline, ele acaba tendo muitos relacionamentos tóxicos e abusivos. O Muito em border função do medo da rejeição, né? Então, o border se coloca em situações muito sensíveis. E por medo de rejeição, né, tem muitas atitudes disfuncionais, de muita desregulação emocional, com muitos ciúmes, com muita raiva, né? Sim. E border, imagina, quando resolve ainda se relacionar com um narcisista. Aí, olha, a gente tem um caso assim, e é um negócio que eu falo que é fogo na gasolina, né? Porque realmente são dois transtornos do grupo B, e enquanto um quer ser adorado, o border faz tudo para ser amado. Então, imagina, né, como que funciona. É um sofrimento, né? É um sofrimento terrível para o border, né? E assim, lembrando que, gente, esses transtornos, eles não, a gente não está falando de julgamento de caráter, a gente está falando de sintomas. Então, alguns sintomas aqui que a gente fala, igual ciúme, impulsividade, etc., não tem nada a ver com julgamento de valor, se a pessoa é boa ou má. Nós estamos falando de sintomas. Resposta aos estabilizadores de humor, né? Então, vamos falar um pouquinho do tratamento, dos estabilizadores, antipsicótico, psicoterapia, que foi as coisas, né, que eu coloquei aqui. Que no border, ele tem uma resposta um pouco menor, medicamentosa, e muito maior na psicoterapia. Né? Já no bipolar é o contrário. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí desse tratamento padrão ouro pro bipolar. O tratamento padrão ouro é o farmacológico, né? E aí o psiquiatra vai avaliar em qual que é o momento e qual polaridade que a pessoa tá, né? Na maioria das vezes ele vai passar um estabilizador de amor, geralmente que é um lítio, ácido valproico, né? Vai avaliar se a pessoa está num estado depressivo e aí provavelmente vai associar ao antidepressivo, ou se está num estado de mania, provavelmente associa um antipsicótico também. Então,
assim, não pertence à nossa alçada, né? Mas é importante a gente saber, porque o paciente, quando ele se sente estável, quando ele sente que ele está eutímico, né? Quando ele está com o humor regulado. Então, eu não estou nem em mania, nem em depressão, porque a gente tem esses dias de glórias também, né? Então, ainda bem, né? Quando a gente está no humor eutímico, a gente começa a questionar o uso da medicação. Porque o que que acontece? Como a gente está falando de um transtorno crônico, e o que que quer dizer isso, né? O que que quer dizer que a bipolaridade é um transtorno crônico? Que a gente não, que não se prevê uma cura, né? É uma coisa que vai acompanhar a pessoa ao longo da vida, né? Como um TDAH, isso é um transtorno crônico também, né? Quando a gente fala de depressão, você trata, né? E ela tende a remitir os sintomas. No bipolar, né, como numa pessoa que é esquizofrênica, que tem a esquizofrenia, né, são transtornos crônicos. Então, a pessoa vai precisar fazer o uso da medicação por tempo indeterminado. Né? Não vou falar pelo resto da vida, porque dá uma impactada, mas é por tempo indeterminado. Então, muitas das vezes, o paciente, quando ele está com o humor regulado, ele tende a questionar: eu acho que eu não preciso da medicação, eu acho que essa medicação talvez eu consiga ficar sem. Então, uma das coisas que a gente mais trabalha em terapia é a adesão à medicação. Então, primeiro ponto, padrão ouro, tratamento farmacológico. A terapia seria uma, não vou dizer que é uma segunda opção, mas a terapia vem para ajudar o tratamento medicamentoso, para a gente É estimular um coadjuvante, digamos o assim. coadjuvante. Para a gente, o que a gente trata numa terapia de um paciente bipolar? Adesão à medicação, a gente trabalha a psicoeducação dos sintomas, a gente trabalha a, as crenças, os mitos que a pessoa tem com relação ao uso da medicação. A gente também trabalha a pessoa começar a identificar sintomas, que ela pode estar vendo uma virada, sintomas de que ela está entrando num quadro depressivo, num quadro maníaco. A gente ajuda a pessoa, porque o que acontece é que muitas das vezes as pessoas têm um estilo de vida muito disfuncional, né, Pri? Aliás, isso é o mal do século, né? A gente ter um estilo de vida muito disfuncional, em que a gente não dorme na hora que deve dormir, a gente não se exercita, a gente não come direito, come só industrializado, ultraprocessado, e tudo isso, pasmem, né? Isso influencia na nossa saúde mental. Então, se você está dormindo, né, ali num horário regular e acordando no mesmo horário, isso tudo é fator de proteção para a sua saúde mental. E acontece que na maioria das vezes, né, as pessoas não se apegam a isso, elas acabam negligenciando o quanto que o seu estilo de vida é importante, né? Principalmente para as pessoas que têm transtorno mental, principalmente para o bipolar. Ele vai ter que cuidar muito do estilo de vida. Outra coisa que a gente trata em terapia, o uso de substâncias, de álcool e drogas. Assim, né? O bipolar não tem condição, porque é fator de risco para uma ciclagem. Né? Então, Sim, ele a vai gente também piorar e muito. Eu vai. acho que é bem interessante um outro dado que eu também vi, falando sobre o uso da maconha, né? Que muitas pessoas defendem, mas na verdade já se sabe que é péssimo pro transtorno bipolar. Todos os estudos sérios falam que realmente, assim, nem pensar. Aí se fala, mas e o canabidol, né? Que aquela substância mesmo isolada, né? Tem estudos que diz que melhora e tal. Não, não tem, né? Nada que seja contundente, que de fato seja um indicativo para, né? Diferente do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, que esse sim, com canabidol, ele pode ter um bom resultado, mas aí já tem estudos comprovando. Então, acho que é muito importante a gente pensar nessas questões do uso de substâncias e do quanto que mesmo as substâncias do dia a dia, como por exemplo o café, né, em excesso, as telas em excesso, como essas coisas fazem mal até para quem não tem a bipolaridade. Então, quem dirá quem tem, né? Então, a vida regrada que você falou, acho que é um ponto bem difícil da gente trabalhar isso, né? Na clínica, é difícil da gente também ter essa vida regrada, mas do quanto que a gente se esforça, inclusive, para ser espelho para os pacientes, falando da higiene do sono e fazendo a higiene do sono, né? Então, eu vejo que você posta seu livro, eu também faço isso às vezes, posto ali e desliga, né? E vamos lá ler para realmente tentar dormir sempre no mesmo horário, sempre tentar acordar no mesmo horário.
os horários das refeições, cuidar do que come. Imagina Então, se a gente pensa assim que a bipolaridade é um transtorno muito orgânico, muito biológico. Se o meu ritmo biológico é muito desregulado, olha o quanto isso vai afetar na minha psique, entende? Se eu durmo e acordo cada dia no horário, se durante a semana eu sigo uma média, no final de semana eu esculacho, faço viro-noite, acordo, durmo de dia, acordo de noite, né? Uso substância, álcool, assim, você está prejudicando o seu ritmo biológico. E isso, para quem tem uma condição, né, é um fator de risco absurdo. Então, para quem já tá operando numa normalidade, já é sensível, né? Para quem tem uma condição de saúde mental, né, é sensível ao quadrado. Então, fazer essa psicoeducação, porque às vezes as pessoas elas têm muito apego, né, a determinadas coisas, como você falou, a pessoa tem muito apego às telas, ela tem muito apego à cervejinha no final de semana, à balada, né? Sim, né, parece loucura, mas assim, as pessoas tendem a se expor a situações de muito risco, né, com a própria saúde, né? Então, um dos trabalhos que a gente faz em terapia é essa psicoeducação, né, de mostrar, de ajudar o paciente a trabalhar as crenças que ele tem a respeito do uso da medicação, a respeito de melhorar o estilo de vida. Então, é um trabalho extenso e que, de fato, a terapia ela é extremamente importante, né, junto com a medicação. Tem um outro fator que eu acho muito importante a gente falar que estresse. Estresse também é um fator de risco, né? Se você tem uma vida muito estressante, com muita demanda, né? Quando sente que tem aquela pressão, aquele esgotamento emocional, isso também é um fator de risco. E eu tenho muitos pacientes que vieram, que abriram quadro após situações de estresse no trabalho, de muita pressão, né? E aí chega a desenvolver um quadro de burnout, abrindo aí um quadro geral de bipolaridade. sim. E é interessante essa coisa da medicação. Eu não sei que horas são. Você sabe que horas são aí? 8h35. Tá, então a gente já vai se encaminhando para o final para não passar muito. Sobre essa questão da medicação, né, as pessoas ficam muito assim, mas como assim? Vou tomar por tempo indeterminado. Isso aqui vai intoxicar meu organismo. Eu já ouvi que lítio você tem que ficar fazendo exame, porque senão acaba com o seu organismo. Que eu vou morrer se eu tomar isso aqui. Não, mas eu vou ficar dependente, eu vou ficar viciado. Eu acho tão interessante essa história de eu vou ficar viciado, e aí eu dou sempre, e isso é em qualquer transtorno psiquiátrico, gente. A pessoa chegou aqui com depressão, com ansiedade, que é algo comum, infelizmente, né? São quadros muito comuns e que a pessoa precisa da medicação. Não, mas eu vou ficar dependente. Aí a pessoa não come uma fruta, fuma pendrive, bebe um copo de água por semana e vem me dizer que o problema da vida Fica horas botando feed. Me poupe, me economize, né? Ajuda a psicóloga aqui a te ajudar. Né? Então, vamos ser realistas aqui. Então, quando a gente fala de medicação, igual quando essa questão da maconha, por exemplo, que já entrei em algumas discussões com as pessoas que são pró, né? E, não, mas o remédio também é droga. Pelo menos não estou dizendo que não é. Mas a diferença do remédio é que existem estudos, existe uma meia-vida, existe inclusive uma bula, existe uma regulação, existe ali toda uma prescrição, todo um porquê que os prejuízos vão ser menores do que o benefício. Então, ter medo de remédio psiquiátrico não faz sentido. É a mesma coisa de você ir no dentista extrair o siso e falar, não quero anestesia, porque não coloco substâncias, né, no meu corpo. Ninguém faz isso, né? Ninguém em sã consciência vai ter uma dor de cabeça de matar e não vai tomar um analgésico, né? Então, ninguém que tem diabetes vai ser indicado e precisa da insulina, né? Ou da metformina, ou do Ozempic, enfim. As pessoas vão chegar e falar, não tome isso não. É só você não pensar que tem diabetes que vai ficar tudo bem, né? Vamos orar, né? Eu nunca vi. Se alguém aqui já viu isso acontecer, me conta, né? Não toma, já tem, a gente sabe que... Mas não é comum, né? Não é comum, mas já nas questões psiquiátricas tem muito esse mito.
né? Então, é só como você mesmo falou um pouquinho antes, né, na live, no começo. Você disse, é só não pensar, né? As pessoas dizem que é só você não prestar atenção nisso, né? É só você pensa positivo, gente, pelo Todo amor de mundo tem Deus. um pouquinho de bipolaridade, né? Todo mundo é um pouco bipolar, né? Todo mundo né? Virou até trend no TikTok, né? Vai se tratar garota, né? Então, assim, super normal. Pra que tomar remédio, né? Então, assim, não faz sentido, gente. Então, não estamos falando do uso indiscriminado para você comprar no mercado negro, medicação, né? Ir lá e se entupir, pegar da vizinha. Nunca, jamais faça isso. Nem começar, nem parar remédio. Não se faz isso sozinho. Tem que ter prescrição médica, tem que ter acompanhamento. E saiba que a maior parte, né, dos fármacos psiquiátricos nem causam dependência. A E grande maioria, a sim. grande maioria, né? E os que causam dependência, eles, os tarja preta. Eles podem causar. Não significa que irão causar. Né? Então, para vocês verem o cuidado, né, que existe dentro da medicação. E é muito importante porque a medicação, eu falo que ela trata sintomas e isso acontece que melhora a vida do paciente, gente, assim, da água para o vinho, né? Totalmente diferente. Então, não tenham medo de procurar um psiquiatra também para chamar de seu, né? E a gente aqui, como psicóloga, não prescreve medicação, mas acaba entendendo de psicofármaco. Eu tenho um curso de psicofarmacologia, inclusive, para poder entender mesmo, né? E falar para o paciente, para ele ficar tranquilo. Que muitas das vezes é isso, porque esse remédio me faz mal. Como na hora de dormir, como que é seu ritual, né? Que você tirou seu sono, né? Esse remédio. Tirou meu sono, aí eu pego o celular e eu fico, quando eu vejo, até 3 horas da manhã no TikTok. Tá, foi o remédio, né, que tirou o sono, entendi, né? Então a gente precisa entender essas diferenças e aqui, né, nas lives, psicoeducação e também lá no consultório, né, individualmente, com a necessidade do paciente. Isso mesmo. Outro tema que é importante quando a gente fala de tratamento, né? Existe uma linha que preconiza uma terapia familiar para casos de pacientes que têm, né, o quadro da bipolaridade, porque, como você mencionou, isso vai impactar a pessoa, não só a pessoa, mas o ambiente que ela vive, né? O caso que a gente contou, que é um caso muito, né, muito exagerado, é um caso real, mas de modo geral, né? Imagina uma pessoa que está no estado de hipomania, né? Ou numa mania mesmo, que ela se envolve em dívidas, que ela se envolve em relações. Isso tem um prejuízo, né? Para a pessoa e também para as relações E uma dela, né? coisa que a gente não falou aqui, que me escapou, a questão do suicídio, né? Que é extremamente aumentado dentro do quadro de transtorno bipolar e as tentativas, né? Acho que em 15 vezes mais, se eu não me engano, Sim, que tá no... sim, tem muito risco, né? O paciente bipolar, ele está muito em risco, em função da impulsividade, principalmente em mania, né? Quando a pessoa, ela pode ficar muito impulsiva ali, né? E cometer um ato contra si. Então, a terapia com a família, a gente também faz muita psicoeducação da família, de explicar a sintomatologia, de explicar como que são os primeiros sinais, de falar, de fazer essa psicoeducação também sobre estilo de vida, porque às vezes a família também não ajuda, né? Também é uma família que tem um estilo de vida muito disfuncional, e aí precisa fazer uma educação de todos, né? Então, é um tratamento que não fica apenas na pessoa, mas em si, em toda a rede relacional dela. Sim. E o quanto que é importante, até que a gente destacou, né, daquele caso da moça lá, e do marido, né, também que deu apoio para ela, mesmo diante daquela super exposição na mídia, né, que envolveu aquela questão que o povo achando que era traição, né, e tal. E do quanto que foi importante, que provavelmente ele teve esse tipo de abordagem, né? Então ele sabia exatamente como se portar diante ali das situações e do quanto que é importante compreender esse quadro também, né? Porque realmente eu tenho na família pessoa de
diagnosticada e do quanto que realmente, igual eu falei do suicídio, que eu também tenho aí uma extensão em suicidologia, quando a gente tem essa situação, né, tratando um paciente que tem esse risco, a família toda tem que ficar de olho, né, porque quando essa pessoa começa a mudar, e isso é um risco, como a gente falou, muito aumentado no transtorno bipolar, ajuda muito, né, ter essa rede de apoio. E sempre, né, gente, um dos fatores que a Carol falou bastante, né, de adoecimento é o ambiente. Então, também existem pessoas que vão estar melhores com o transtorno, porque tem um ambiente mais acolhedor, mais seguro, mais estável, e outras, o contrário, né? Então, eu que vim de saúde pública, já vi muita coisa, né? Nessas situações, e eu lembro de uma vez que foi muito marcante para mim, né? 2 casos de bipolaridade tipo 1 na adolescência. Então, o primeiro, fui eu que fiz o primeiro acolhimento, e eu lá, estagiária, né, e tal, fui levar a discussão de caso, eu falei, claramente, sintomas psicóticos, ele tem esquizofrenia, só pode ser, né? E aí, naquele dia eu aprendi diagnóstico diferencial, né? De uma maneira muito interessante, porque esse menino, ele não tinha o afeto embotado, né? Então, ele se relacionava bem, ele conversava, ele tinha expressões, emoção, né? E realmente ele tinha, então, um transtorno bipolar e estava em mania, né? E ali eu aprendi, aquele dia. E o outro dia foi numa festa de Dia das Crianças, que uma das pacientes chegou, ela com 15 anos, com uma faca na mão de açougueiro desse tamanho, entrou no meio da festa e aí queria, né, fazer o terror ali. Ela estava, né, em crise e foi muito triste aquele dia, graças a Deus não aconteceu nada, né, o enfermeiro conseguiu fazer a contenção física e depois a contenção química, né, que foi realmente dar uma medicação ali, as médicas conseguiram, e depois a gente teve que encaminhar para internação. Ela ficou internada ali 20 dias para poder sair da crise. Quando tem um quadro assim, é internação mesmo, não tem? E o caso dessa menina, né, assim, o que fez ela abrir o quadro, que foi, aquela vez foi a primeira vez, ela abriu o quadro porque a mãe tinha muitas crises. E a mãe também era bipolar tipo 1 e era realmente uma situação de extrema vulnerabilidade na casa, tanto de pobreza, quanto dessa questão de outras coisas que o transtorno envolvia, né? Então foi interessante ver aquilo, claro, como estudante e tal, mas foi muito triste também de acompanhar, né? Porque realmente o quanto que essa menina, ela estava ali à mercê, né? De ter muitas crises, por realmente a mãe não se tratar. Não queria, né? Ela era bem agressiva, mesmo quando ela saía da questão da mania, ela não aceitava se tratar. Então, foi uma situação bem difícil. Já diferente do primeiro garoto. O primeiro garoto tinha uma família super estruturada e rapidamente a médica deu ali a medicação e esse menino ficou pouquíssimo tempo no CAPS. Né? Seguiu vida normal, tratamento ambulatorial, uma graça aquele garoto, né? E eu vi ali claramente a diferença do ambiente, né? O mesmo quadro, mesma idade, a apresentação, os mesmos sintomas, mas o quanto o ambiente e a família faz diferença, né? Sim, sim. Eu fui ter os meus primeiros sintomas, bom, talvez eu não tivesse observado, mas eu fui ter os sintomas mais agressivos depois da morte da minha mãe, né? Quando minha mãe morreu, isso foi um fator, assim, que gerou muito estresse para mim, emocional, muito desgaste emocional. E foi aí que eu tive um quadro depressivo e, posteriormente, alguns quadros de mania. E você tinha quantos anos? 29. 29. Já estava formada, já estava trabalhando como psicóloga clínica. Como que foi para você, Carol, assim, se descobrir, né, com esse transtorno e hoje, né, fazer disso aí, inclusive, uma forma de desmistificar, de mostrar, olha só, né, sou uma profissional de saúde mental, tô bem, tô aqui, né, possível, dá para ter vida normal, você tem uma filha, você tem relacionamento, você tem cachorro, você estuda pra caramba, trabalha, é dona do seu negócio, né, faz academia,
assobio bacana. Então, conta pra gente E assim, como para que é isso. fechar o quadro, assim, eu fechei o quadro, mesmo que eu bati com uma psiquiatra, né, uma colega psiquiatra, foi o ano passado, né? Mas eu já me via dentro dos sintomas já há algum tempo, né? Eu acompanhava, eu estava estudando, entendendo, talvez uma certa negação, né? Provavelmente, mas assim, justificou muito episódios da minha vida, situações que aconteceram na minha vida, fez muito sentido, porque quando eu me via nos quadros de mania, né, eu tinha um senso de grandiosidade de que eu ia dominar o mundo, ninguém resistiria a mim e aos meus encantos. É o Né? cérebro, do Pink e o Sim, cérebro, né? sim. Eu era muito capaz e muito irresistível. Né? E, evidentemente, isso trouxe muitos prejuízos para a minha vida. Me envolvi em situações muito disfuncionais, né? O que culminou aí em vários problemas na minha vida e no meu divórcio foi um deles, né? Mas, quando eu estava nessas crises, né? E esse que é o ponto, né? A gente precisa, eu não quero falar mal, né? Mas eu não fui acolhida por profissionais que entendiam do transtorno, entende? Eu estava em terapia, tendo crises francas de mania, e a psicóloga que me atendia, ela não percebeu isso, né? Então, por isso que eu quis estudar muito psicopatologia, porque, cara, assim, às vezes, né, a gente não tá vendo alguma coisa ali que tá acontecendo, e é um diagnóstico, e eu sempre digo, diagnóstico não é sentença, né? Diagnóstico, para mim, é liberdade, né? Sem Quando a gente dúvida entende. nenhuma. Eu sou da mesma da mesma opinião. Que o Quando eu diagnóstico entendo, certo, eu falo, ele muda a vida, gente. muda a vida. E assim, de qualquer situação, mas a gente está aqui falando de saúde mental, do quanto que é importante, e assim, é um alívio tão grande quando você vira para o paciente e fala, eu acredito que você tenha tal coisa. Você já ouviu falar disso? E quando a gente começa a falar e a pessoa, meu Deus, você me descreveu, o olho dela faz assim, e a vida, né, assim, agora minha vida faz sentido, e a gente pode, e o diagnóstico também, ele direciona a forma que a gente vai fazer Sim, o tratamento. muda tudo, né? Totalmente diferente, como eu falei, do bipolar para um border. São coisas, abordagens completamente diferentes. Então, o quanto que é importante ser um bom psicopatólogo, né? Então, eu Muito. sempre gostei muito das aulas do Ricardo, que semana que vem eu vou fazer live, depois eu vou falar um pouquinho aqui no final, e do quanto que eu sempre gostei muito de estar ali no CAPS, e para mim foi muito importante, porque realmente eu era a primeira pessoa que eles tinham contato. E eu ali, de primeiro acolhimento, já tinha que saber se era caso de CAPS ou não. Né? Então, eu tinha muita responsabilidade ali, Eu né? imagino. Dentro do CAPS. E eu fiquei muito feliz dessa equipe ter me dado essa responsabilidade. Quando eu tinha dúvida, como foi o caso desse menino, eu não sabia o diagnóstico, mas ele era caso de CAPS. Levei para a equipe, foi muito legal. Então, o diagnóstico correto, ele traz, né, como você falou, liberdade, não é sentença. Não é para você achar que, ai meu Deus, e agora, né? Muito pelo contrário, é ter o tratamento adequado. Sim, sim. E também na mesma ocasião, né? Numa ocasião eu estive em uma consulta com uma psiquiatra e eu achava que era um diagnóstico X, né? E aí eu não fui tratada da maneira correta, né? Então eu continuei, persisti nos sintomas, eles se agravaram até que eu, né, num determinado momento, eu tive uma tentativa de tirar minha vida, né? Então foi ali que eu pensei, cara, tudo isso aqui não é normal. Isso aqui não é isso que elas estão dizendo. Isso não é normal. E aí eu comecei a investigar mais, comecei a estudar e comecei a perceber, né? Não só da minha história, mas da história da minha mãe também, que eu percebia que a vida dela tinha esses ciclos, né? A gente viveu situações parecidas em mania, então foi quando eu pensei, eu tenho esse diagnóstico, eu preciso cuidar. E foi também quando eu comecei a mudar o meu estilo de vida, né? Quando eu comecei realmente a trabalhar a questão dos fatores de risco, né? De dormir bem, de evitar consumo de substância, de me alimentar bem, de priorizar o meu sono, de fazer exercício físico com regularidade. Tudo isso aconteceu porque eu entendi que eu precisava ajudar a minha cabeça a funcionar de uma forma regular, né?
mas que eu fui bater o martelo mesmo foi o ano passado, e aí eu comecei a fazer o uso da medicação. E, e foi quando eu realmente fechei o quadro, mas infelizmente passei por outros profissionais que não souberam identificar. E isso, assim, me deixou bem aborrecida, mas estamos aqui para a gente poder mudar essa história, né? Até para conscientizar outros profissionais da importância de entender e de fazer um bom diagnóstico, né? Sim. E você entrou na estatística, né, dessa demora de conseguir um tratamento adequado, mas eu quero, de novo, e publicamente, né, te parabenizar por usar a sua história mesmo, para trazer realmente essa clareza para as pessoas, trazer essa desmistificação. Eu também faço isso muito, né, dentro de outras situações. Eu lembro quando eu vim, né, pro consultório aqui em 2020, e realmente eu falei, será, né, que se eu falar que passei 15 anos com um narcisista, como é que as pessoas vão olhar, né? Porque sempre vinha aquele questionamento, mas você é psicóloga? Como você passou por tudo isso? Tá. Né? Então, é muito interessante assim, nossa, mas você é psicóloga, como é que você é bipolar, né? Mas é muito libertador, ao mesmo tempo, o outro lado, das pessoas também que nos acolhem, as pessoas que entendem, e melhor do que acolher e entender, é se identificar, é olhar e se inspirar, né? Então, eu acho que você inspira aí muitas pessoas, porque você traz informação, você, como eu falei, você tem uma vida, né? Regular. Você mostra Hoje eu isso, tenho uma vida muito estável. você mostra ali isso para as pessoas, e isso eu falo que não tem nada melhor na vida, né? Tem um amigo que gosta muito dessa frase, um amigo psicólogo, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, realmente, quando a gente traz esse exemplo de que é possível, igual quando eu falo, né, que é possível florescer após um relacionamento abusivo, é uma coisa que vem de dentro, né? Que é possível eu ter uma doença crônica e tá bem, né? E realmente ter vida e ter alegria. É possível tratar, tomar medicação psiquiátrica e tá aqui, você tá funcional, não tá babando, como as pessoas acham, né, que a gente fica. E também estou me tratando agora, né, de burnout, também estou com medicação psiquiátrica. Então, trazer essas informações do quanto é importante a gente ter esse espaço aqui, e quero te agradecer, né, por trazer essas informações de uma maneira, assim, sempre primorosa e com muito... Eu agradeço o convite, foi um prazer E mesmo. sempre muito atualizada, né? Que você está sempre se atualizando. Eu sei que é um tema querido, né, do seu coração. E a ideia foi realmente trazer para que as pessoas desmistificassem e conseguissem entender, né, que é mais um dos diversos transtornos que acontecem. Não é um transtorno tão atípico. Aliás, são 8 milhões de pessoas no Brasil que têm esse transtorno diagnosticado. Então, se a gente pensar que demora de 10 a 14 anos para alguém ser diagnosticado, esse número é muito maior, de Sim, pessoas que estão em sofrimento, com sim, sintomas e não sabem o que tem, sim, né? sim. Então, não é pouca gente, né? Então, é muito fácil a gente esbarrar com alguém que tenha, né, esse diagnóstico. É bem interessante ter a informação, para que a gente possa aí disseminar. Então, eu vou pedir, né, para as pessoas que vão assistir a gravação, as que ficaram aqui desde o começo, muito obrigada. E quem vai assistir a gravação, eu vou deixar a gravação aqui e também vou colocar no canal do YouTube para que vocês possam divulgar também, compartilhar. Lá acaba sendo mais fácil, né, esse compartilhamento, e por isso que também vou colocar todas as lives que vão ser feitas, eu vou pôr lá. E sigam a Carol, né, que veio daqui, siga a Carol, ela está sempre muito ativa também no Instagram. Agora começou no YouTube, né? Já me inscrevi Sim, lá. agora eu lancei minha carreira de youtuber, Já me inscrevi no canal, vou dando os assistir hoje, primeiros nunca mais vou passos, ouvir. me aventurando aí numa nova mídia, né? Tô me divertindo. Eu acho que a graça do processo é se divertir, né? Enquanto você vai vivendo os seus desafios, né? Então tem sido muito, muito gostoso. E o objetivo é passar conhecimento, né, Pri? A gente desmistificar, a gente ser útil para as pessoas, para a sociedade. Acho que é basicamente isso. Sim, obrigada,
obrigada mesmo, né, por disponibilizar esse tempo aqui, conversar com a gente. Então é isso, gente. E aí, na semana que vem, teremos a live com o Ricardo Santoro. O Ricardo foi nosso professor de psicopatologia, ele é maravilhoso, incrível. E nós vamos falar aí uma coisa muito importante, né, sobre os mitos e verdades sobre o álcool, né? Uau. Que o álcool é uma droga super presente aqui na nossa vida, no mundo. Normalizada e incentivada, né? Nem visto como droga, é visto como alimento, muitas vezes, né? Porque tá no supermercado, então é alimento. Lazer, sim, Tati, vai ficar gravado, acabei de dizer, vai ficar gravado sim. Tanto aqui como no YouTube. Enfim, aí vamos falar, né, do álcool na semana que vem, para justamente trazer algumas informações, como, por exemplo, o álcool, ele deixa você mais desinibido, você se torna melhor dançarino, você tem que tomar uma para chegar naquela gata, né? O álcool é o embelezador instantâneo também das pessoas. Existe dose segura? Qual que é a dose segura de álcool? Né? Polêmico. Qual que é a dose segura? E, de fato, quando que a gente fala que a pessoa é dependente, que é alcoólatra, né? Ou alcoolista, como dizem? Como que... Ainda não tem um termo definido, não, né? Tem esses dois, né? Então, como que a gente fala que a pessoa tem uma doença, de fato, por conta do abuso do álcool? E aí vamos conversar sobre todas essas coisas, né? Que tenho certeza. As pessoas acham que sabem, mas elas não sabem. E vou falar de mais uma polêmica do imposto do pecado, né? Que estão querendo colocar super taxação em algumas coisas que fazem mal para a saúde, como coisas muito açucaradas, gordurosas, álcool e cigarro. Colocar mais taxas para que isso iniba, né? E realmente melhore a saúde pública, quais são os dados, quais são os países que já têm, e se isso é viável aqui no Brasil e se realmente vai ajudar. Né? Então, eu vou trazer todas essas coisas. Vai ser bem bacana. Pri, tenho certeza que vai ser uma live fantástica. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, fazer essa troca com você é demais. Acho que já é a nossa segunda live juntas, né? É um prazer gigantesco. Eu tenho uma admiração imensa pelo seu trabalho, pela sua força, pela sua... tanto que você é aguerrida, assim, nos seus objetivos, nos seus propósitos, enfrentando vários, assim, a gente vem trocando muito e tem sido muito, muito agregador para mim essa partilha com você. E eu agradeço a oportunidade, espero que realmente essa live tenha sido muito esclarecedora para as pessoas, que a gente possa ter dado o nosso 1%, né, de colaboração aí para o mundo, para a disseminação de conhecimento. E foi um grande prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite para você e para vocês todos que estão aqui ainda. Um beijo, muito obrigada. Sogra, beijo, sogra. Quem ficou desde o começo, quem chegou aqui agora, mas como eu falei, vai ficar gravada tanto aqui e também vou colocar lá no YouTube, e aí vocês vão ver o link nos stories, tá bom? Um beijo para vocês. Olha aqui, vocês foram ótimos, muito claras com as palavras. Obrigada. Obrigada, Lê Nunes. É minha sogra. É a fã. Minha fã. Eu sou fã dela, super. Uma delícia isso. Um beijo, gente. Boa noite e até. Tchau.